assim, eu acho o boicote a uma Libertadores, por questões burocráticas, é extremamente complicado. Não é só não ir, e aí a Leila até fala que o Palmeiras não deixaria Libertadores Sub-20, que inclusive chega até a final e que é decidida nos pênaltis. Mas assim, há uma questão comercial por trás. Os times, eles têm acordos com a venda de patrocínios, com a venda dos direitos de televisão. Então não é simples assim. Ah, não vamos jogar a Libertadores esse ano. Não é assim que as coisas funcionam. Passaria por um déficit financeiro gigantesco aí, só trazendo o outro lado da moeda. Mas acho também que talvez um posicionamento conjunto dos times... Mas déficit múltiplo, tá? Porque a Comebol também é ruim, né? Claro, é claro. Os mas clubes assim, podem, enfim, não enxergo ainda uma união dos clubes brasileiros. Acho que o que fez o São Paulo no Allianz Parque, sugerindo a perda de pontuação, acho gigante. Mas assim, eu não vi ainda um dirigente apoiando o outro, falando a gente tá junto nessa, que o Palmeiras decidir, a gente vai junto. Mas é até simbólico, difícil, né? É difícil imaginar. Imagina só se a Leila fala que vai romper tudo isso e falar, não vou jogar Libertadores esse ano. O Palmeiras não quis abandonar a Libertadores Sub-20. Então, mas se ela fala, o Palmeiras não vai jogar Libertadores profissional por conta... profissional, porque eu Sub-20 ainda em formação, por conta desses casos de racismo. Qual time brasileiro que vai acompanhar? Então, aí esse movimento, ele tem que ser... O que a Nina tá falando é importante. Esse movimento, ele tem que ser premeditado. Então, se chegar um caso extremo, assim... de racismo, de falta... Acho que a Comebol deve começar agora a olhar de uma forma diferente. Aí pode ser que o Palmeiras fale, eu vou sair, mas antes de anunciar que vai sair, vai trocar uma ideia com quem tiver na Libertadores. Senão pode acontecer isso. Estamos fora e os outros clubes vão ficar, não, talvez a gente não saia. Teve um ouvinte aqui Inclusive, que mandou... é bom a gente passar os grupos daqui a pouco. a gente vai calma, a gente vai falar sobre isso, meus ouvintes, porque eu entendo que vocês queiram saber aí quem vocês vão pegar e para quem estiver disputando Libertadores e Sul-Americana, já temos os grupos definidos. Teve ouvinte falando aqui, mas seguinte, quando vocês falam cavalo paraguaio, ninguém sai atrás, né, questionando e ainda mencionou a palavra mimimi. O ouvinte tem razão. Muitas vezes a gente usa expressões que é diferente, né? Aí a gente tá falando de expressões xenofóbicas, né? Não tem a atrelação aí do racismo. Então você tem aí um preconceito de que produtos do Paraguai são produtos que realmente não duram. Então, cavalo, enfim, cigarro, qualquer coisa, né? E a gente usa esse termo muitas vezes. O time tá na ponta lá. Isso aí é um cavalo paraguaio, já para. O cara tem razão. Pode ser uma outra analogia. Mas isso fogo aí de palha. Mas foi muito só mal quero dizer ao ouvinte que uma coisa não anula a outra. Não é porque, enfim, você acredita aí que uma esteja errada, que a outra também esteja errada e tá tudo bem. Não. Basta a gente estar vigilante quanto a isso, mas tem um peso diferente, né? Tem um contexto diferente. São casos e casos de racismo, Acho que é por aí, né? A gente tá analisando os contextos. Um peso completamente diferente, tem uma questão... Gente, era um evento que, de certa forma, histórica, tinha né? o racismo como principal assunto, e o cara deixar sair uma dessa é outro ponto, mas a gente já notamos aqui, né? Expressões populares nem sempre são expressões corretas, não é porque ela é popular que ela é correta. Ela só foi uma expressão que muitas vezes foi utilizada e ficou na boca do povo, mas não significa que ela está correta. Quantas a gente não tem revisionismos hoje em dia porque a sociedade avança, olha para ela e fala, poxa, isso aqui é uma expressão que não é mais utilizada. Mas esse não é o ponto focal aqui. A gente vai falar dos grupos, a gente aguarda se o posicionamento aí do Edinaldo quer punições muito mais severas da Comebol. Tem um ouvinte aqui falando, eu não sei o que é mais ridículo, se é a Comebol ou vocês repercutindo isso aí. Cara, ridículo é você não repercutir casos e casos de racismo constantes. Porque é justamente o dever... Mas a crítica do Cleibson Carlos, aqui nosso ouvinte, também é cabível porque houve aqui um caso de racismo que ele cita em times do interior que a gente não viu. E realmente a gente podia ter visto e tá atente também a esse caso de racismo no futebol do interior. Então a crítica muito válida aqui do nosso ouvinte. Aí de novo, né? É o contexto, é o peso, enfim. Vamos entrar em matéria de jornalismo aqui, mas não é o ponto, mas bem observado, né? Não tem... De novo, não é porque um ganha mais expressão e o outro não que o tá errado certo. Você discutiu de maior expressão. Não é isso. Tudo tem um contexto. Tem o tamanho da camisa, tem o tamanho do campeonato, o tamanho da repercussão, aonde estava passando o jogo, a visibilidade. Tudo isso é colocado em pauta quando você coloca aí
a questão da repercussão. Mas legal que ele citou. O time que ele tá mencionando deixou o campo depois de ofensas racistas. E a gente espera mais atitudes. Eu tava olhando como aqui, essa. em tese, né? Muito em tese. O juiz tem que parar o jogo. Pô, teve um caso de racismo. Tem que ter um anúncio no telão. Um anúncio pedindo, em voz alta, olha, a partida tá paralisada, pedimos a vocês que interrompam os atos racistas. Essa é a primeira medida. A segunda, o juiz para o jogo. O juiz, ele para o jogo, podendo até tirar o time de Isso campo. é regra? Tava até vendo aqui. É Quer ver? mesmo? Eu vou usar os termos corretos aqui, vai, o senhor Bruno Milhosa. É um protocolo, né? Aí você tem o segundo passo. Caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente com a saída dos times de campo e um novo anúncio de advertência. E aí o terceiro seria, finalmente, se o comportamento ainda persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida com derrota do time associado aos atos racistas. É o mínimo, cara. Teve um ato de racismo, para o jogo, anuncia no telão. Teve de novo? Pode parar o jogo, readverte. Terceira vez, não deu. Acaba o jogo. Vitória pro outro time. Ponto. Vitória para outro time, ponto. E além disso, depois a punição financeira e uma punição que não seja branda, uma punição severa. Então, exclusão do clube. Eu acho que tem que ser exclusão. Ponto. Tem que ser exclusão. Acho que com questões que a gente olha assim que são máximas, vocês concordam que o ato de racismo é um ato de agressão máxima, na minha visão. Sim. Tem que ser uma punição máxima também. Exclui o time. Eu quero ver se alguém vai, por exemplo, fazer um ato racista nas arquibancadas, sabendo que Boca Juniors, River, Cerro Porteño, se pegar, estão fora da Libertadores. Não vai fazer. Não vai acontecer. Não vai. acontecer. Eu acho que, enfim. Mas talvez E os times também começar não vão. perdendo os pontos, talvez. A né? gente tem muito Eu espaço acho que é por aí. até uma punição. Quando você começa a tirar dentro da competição, então o time tem uma vantagem esportiva ali, tem 6 pontos, perde 3, ou passa a ter... a ficar devendo, então você não tem nenhum, precisa fazer 3 para então Sim. entrar no campeonato. Acho que por aí talvez a gente consiga coibir. Não vai ser com conscientização, né? Porque ninguém vai deixar de fazer porque entendeu o problema do racismo, de toda a discussão com relação a isso. Mas enfim, acho que pode ser um caminho sim. É mais fácil, acho, mais viável. Você do que a tira 3. exclusão de um time. Mas nenhum time quer ter. A gente fala tanto sobre isso como quando tem uma agressividade, uma agressão, né? Uma briga, fala, pô, esse torcedor não representa a torcida palmeirense, esse torcedor não representa a torcida corintiana. O clube não quer ter você como torcedor. É mais ou menos esse caminho. Que clube? Levanta a mão aí. Qualquer clube seu portão que quer ter um torcedor racista. Ninguém quer, então, cara, é o seguinte, fez isso, perde 3 pontos, tá fora, não entra estádio, depois pode ser, perde 3 pontos, mas sei lá, a desclassificação, a exclusão do próximo ano e você vai em etapas, Aqui no Brasil, essa né? discussão também é bem complicada, porque o vice-prefeito de São José do Rio Preto, que foi flagrado, podia com ter Abel, sido né? preso em flagrante, com o Abel não, com o segurança do É Palmeiras. uma situação Segurança. parecida, O Adilson. porque ele também usa uma expressão, né, ele fala macaco Isso. velho, que é uma expressão que muita gente utiliza também em outro contexto e, enfim, tem seus problemas. Então, Sim. é uma discussão parecida. E no Brasil acontece, né? Então a gente não tem E não, como e não foi cobrar preso, fora do né? Brasil. Porque às vezes você tem esse tipo de flagrante em estádio. E o torcedor, ele é retido. A polícia vai lá, leva ele e tal. Mas vai lá, parece que troca uma ideia com o cara, ô, o que você tava na cabeça, cara? Pô, a gente vai fechar a DP aqui, então, ó, presta atenção aí nos próximos dias, tá? Valeu, obrigado. Não adianta de nada, né? Enfim, mas ponto bem observado, Nina. A gente tem que estar vigilante também quanto ao nosso país aqui, porque não é exclusividade fora, não. Vamos fazer o seguinte...